A reação de Max Verstappen é circunstancial, ou foi circunstancial, ou é uma nova realidade já diferente daquela que a gente já imaginava no final do ano passado? Ô Eric, Felipe, me parece mais circunstancial, principalmente pelo fato da temperatura ter sido muito fria no fim de semana de Suzuka, especialmente na corrida, né? A Red Bull sofre com temperaturas mais elevadas, né? Por outro lado, tem um desempenho muito bom nas curvas de baixa velocidade, que ao contrário da McLaren, a McLaren é mais rápida nas curvas de alta. Me parece, por hora, circunstancial. Mas o Verstappen é o Verstappen, né? Conseguiu primeiro uma pole position espetacular, né? Num circuito em que as ultrapassagens são muito difíceis, né? E isso proporcionou a ele uma chance de controlar a corrida, né? E foi o que aconteceu. As McLaren sempre ali próximas, né? O Norris tentou ali passar na saída do box, a gente vai falar sobre isso, mas ele controlou muito bem os ataques das McLaren, né? Sempre colocando ali um segundo de vantagem para não ficar na zona do DRS e acabou conseguindo essa grande vitória, né? O Verstappen está a um ponto do Norris. Ele próprio, durante as entrevistas depois da corrida, disse que vai ser muito difícil derrotar as McLaren em outras circunstâncias. Já a McLaren adotando um discurso conservador, dizendo que precisa melhorar nas curvas de baixa e tudo mais, que no Bahrein vai sofrer, mas é aquela guerra retórica, né, que a gente conhece bem. É um jogo extremamente psicológico, também a gente vai falar de psicologia daqui a pouco. Agora, dá para dizer, Felipe, que a surpresa maior foi realmente o sábado, né? Porque ali ninguém imaginava que o Verstappen seria o pole. É que a surpresa de sábado condiciona também o domingo, né? E eu concordo com o Fred. Eu acho que ele é... Assim, o Verstappen disputar a ponta pelo talento que ele tem, não acho que é circunstancial. Acho que ele estará lá. O Verstappen ganhar, virar um favorito a vitórias, eu acho que é circunstancial. Assim, o que aconteceu no Suzuka, da gente olhar para ele como o candidato a mais vitórias no ano do que a dupla da McLaren, é circunstancial. Assim, me dá uma impressão de algo que aconteceu ali e que pode se replicar em outros contextos, embora a Fórmula 1 seja um esporte de evolução, de melhorias. E aí alguém pode acertar a mão. Não me parece. Eu ficaria muito surpreso que alguém tirasse da McLaren o melhor carro ao longo do ano. Assim, da 10ª corrida em diante, a gente fala, cara, nesse momento, quem tem o melhor carro é a Mercedes, para citar alguém que está andando bem. Me surpreenderia. Então, nesse contexto, é circunstancial. Agora, o Max, o talento dele não é circunstancial. E ele vai sempre tirar coelhos da cartola aqui e ali. No domingo, o Vasser falou que para ele é um campeonato dos quali, né? Que a gente está vendo menos ultrapassagens no ano, verdade. Embora a Suzuka sempre seja difícil ultrapassagem, a gente tem agora a amostragem de Austrália, China e Japão. E aí é o Verstappen tentando achar boas voltas para sempre largar, quando muito, à frente de uma McLaren pelo menos, para ir nessa beliscando mais pontos do que o seu carro se apresentaria como condição real. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma circunstância, tem uma questão circunstancial. É impressionante, né, que parece que assim, se a corrida tivesse até agora rolando, a diferença do Verstappen para o Norris seria 1.1. Não, 1.4. Aí, não, impressionante, você batia o olho no reloginho ali das diferenças, 1.4, aí 1.7, né? Ele administra, é impressionante, eu acho assim, num carro, como foi falado durante todas essas últimas semanas, especialmente por conta não demissão, mas do rebaixamento do Liam Lawson para depois da promoção do Tsunoda, né? Como ele consegue, o Verstappen, domar esse carro de forma que ele consegue ser praticamente um reloginho perfeito, né? Em relação a tempos de volta, sempre operando de uma maneira em que a equipe quer, né? É impressionante como esse cara tira da cartola muitas coisas. Assim, sem dúvida, Eric. E isso está deixando a McLaren de cabelo em pé. Por quê? Já aconteceu nesse Grande Prêmio do Japão, pode acontecer em outras ocasiões. Me parece que os dois pilotos já estão tirando pontos um do outro aí. Porque o Piastri vinha mais rápido do que o Norris, tentou ter uma inversão de posição ali, a McLaren não deixou. E os dois ficaram ali um contra o outro e o Verstappen ele só controlando. Então a McLaren tem muita consciência de que o Verstappen a qualquer momento pode colocar uma vitória aqui, um segundo lugar ali entre as duas McLaren,
A McLaren está muito preocupada com isso, porque o carro da McLaren é superior, a gente vê em todas as condições, mas aí eles não têm um cara tão gênio como o Verstappen. Piastri é um excelente piloto, está cada vez mais se consolidando. E o Norris, muito rápido, mas talvez falte aquela regularidade para a gente ter uma confiança de que ele vá controlar o campeonato. O Verstappen não, cara. Inclusive aquela declaração que ele deu depois da corrida, de que se ele tivesse a McLaren, eles nem o veriam, né, na corrida, mostra a autoconfiança do Verstappen e como a McLaren fica com a pulga atrás da orelha. Exatamente. Agora falando sobre a corrida não foi das melhores, mas o momento de tensão ali, o ápice, foi justamente os dois entrarem nos boxes ao mesmo tempo, na mesma volta, aliás, e a saída ali com o Norris indo para grama. Aquilo ali, primeiro, alguém acha aqui que o Verstappen tinha que ter sido punido? Não, pelo amor de Deus. Meu medo era alguém Se falar ele fosse assim, punido, seria padrão que a gente estava falando antes do podcast sobre a arbitragem da rodada do Brasileirão. Nossa, entendeu? Seria digna de VAR brasileiro, não imagina, não tem a menor. Várzea Nem o brasileira. Norris acredita nisso, mas ele fez a coisa protocolar de apertar o botão de. E Reclamar. assim, eu respeito, o cara tá que de nem cabeça jogador em quente. campo, né? É Vai isso, é tentar o famoso pressionar, né? xingar e tal. Ele mesmo bate o olho e fala, Agora, não esquece. tudo bem, a gente está discutindo isso horas depois da corrida ter terminado, no ar-condicionado, bonitinho, já revimos todos os ângulos, câmeras e tal. Gente, não era mais fácil o Norris aceitar a segunda colocação e sair grudado no Verstappen? Você pensou corretamente, mas o Lando Norris não. E talvez por isso mesmo que a McLaren esteja com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque foi totalmente insana aquela tentativa de ultrapassagem na saída do pit lane, né? Porque tem grama ali, não vai passar nunca ali. E o Verstappen ficou direitinho ali na trajetória dele, não fez nada. Mas o Norris, ele garoteou ali. Ele tinha que ter ficado ali atrás, bonitinho, pneus novos, quer dizer, dava para ele ter feito a volta inteira ali atrás do Verstappen e tentar ultrapassar na volta seguinte, na reta do box. Ou pelo menos na chicane, enfim. Ele teria ali menos de um segundo de vantagem, daria para abrir o DRS tranquilamente. Não, Mas ele- teria. Eu também acho que ele, assim, vacilou. Acho também que foi aquela coisa, o cara sai lado a lado. O que eu acho que pegou muito ele foi essa coisa de ficar atrás do Verstappen, imaginando talvez não parar na mesma volta. E a gente sabe como é piloto. O cara fala box, 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 entra o Verstappen, entra ele. Eu acho que isso já ficou ali na cabeça dele. Porra, não vou conseguir passar. Quando ele sai, ele fica ali naquela coisa. Será que eu vou sair na frente? Quando ele sai, tá ao lado a lado, eu acho que ele nem processou. Não tô falando que tá certo, óbvio. Mas aí o que eu acho é... A diferença é que o Verstappen processa essas coisas, né? É isso. Agora o que eu acho é... Ele sairia atrás de uma volta, de um segundo, mas eles dariam uma volta inteira e eu não acho que ele abriria a volta seguinte necessariamente um segundo. A gente viu a dificuldade que todo mundo teve em um seguir o outro. O fato dele sair colado, eu acho que ao longo da volta o Verstappen abriria. Não um segundo, talvez, mas abriria. Eu não sei se ele passaria. Os dois com pneus novos, mas era a chance tem dele. aderência, né? Era a chance tem aderência dele. ali. Exatamente. Mas era a única chance dele. Mas a questão também é que a McLaren tentou blefar aquela hora, né? Tentou dizer, para antes, mas aí não colou, né? Mas, enfim, eu acho que essa é a grande diferença. O Verstappen, já há algum tempo, ele consegue processar esses mínimos detalhes da corrida. O Lando ainda não. Um ótimo piloto, rápido, indiscutível nesse sentido, mas falta aquele algo a mais ali, que o Verstappen tem de sobra. E para dar esse algo a mais, vocês acham que isso passa em superar o Verstappen na pista? Tem a questão psicológica que todo mundo fala, mas de alguma maneira o Norris precisa vencer Max Verstappen na pista para ele talvez se libertar? Mas ele venceu, por exemplo, no Grande Prêmio da Holanda do ano passado, passando o Verstappen na casa do Verstappen, abrindo vantagem. Singapura ele ganhou com 30 segundos de vantagem praticamente, enfim. Eu acho que não é muito bem isso, não. Eu acho que, na verdade, o Norris precisa quebrar essa barreira ele precisa ter o domínio da situação, não só ultrapassar o Verstappen e ganhar, porque ele já fez isso em outras ocasiões, mas assim, de ser um cara 100% confiável, né? Na hora do vamos ver, tomar a decisão correta, ou fazer a ultrapassagem no momento correto, seja sobre o Verstappen ou seja por qualquer outro piloto. Ele precisa quebrar essa barreira para realmente dar um recado de que ele tem o domínio. Hoje a gente não tem essa certeza.